Ok, senhores, sejam bem-vindos então à terceira parte das nossas videoaulas sobre movimento circular. Como objetivos, eu espero que ao final dessa aula você seja capaz de relacionar grandezas angulares e lineares e explicar as principais características das transmissões de movimento circular. Então, como introdução, vamos ver o que a gente já estudou até agora sobre movimento circular. A gente já viu então ângulos, posição angular e deslocamento angular, velocidade angular, movimento circular uniforme, período e frequência. Aí, agora a gente vai ver transmissões e relações entre grandezas lineares e angulares, tá? Então, essas relações vão ser determinadas a partir da definição de radiano. Então, nós vamos tratar um sistema cuja descrição, cujo movimento vai ser similar a esse que está ilustrado aí na figura. Nós vamos entender por que numa corrida de 800 metros a largada daqueles atletas que estão em raias mais distantes do centro do círculo se dá mais próxima à linha de chegada. Então essa vai ser uma das aplicações dessas relações aí. E a gente vai ver então também mecanismos de transmissão, como aqueles que estão presentes nas engrenagens dos relógios, na transmissão do giro da bicicleta, do pedal da bicicleta para os pneus, dentre outros. Então a gente vai começar tratando a relação entre grandezas angulares e lineares. Bom, então vamos tratar dessa relação. A gente vai usar como ponto de partida a relação entre a posição angular e a posição linear, que é dada pela definição de radiano, Então, como um radiano é a razão entre o arco e o raio, por ele delimitado, então o comprimento desse arco é o produto do ângulo em radianos pelo raio. Isso está ilustrado aí nessa figurinha. Então, um sistema que girou, a partir dessa posição até essa, percorreu aí uma distância que pode ser determinada pelo produto desse raio por esse ângulo. Então, a gente pode determinar também, como eu fiz no PDF, peço para que vocês deem uma olhada, que a relação entre a velocidade angular e a velocidade linear é similar. A velocidade linear é o produto da velocidade angular multiplicada pelo raio, e nós não tratamos isso, mas caso tivéssemos tratado, também a aceleração angular vai ser o produto da aceleração linear vezes o raio. Então a gente pode resumir de maneira geral que as grandezas lineares são obtidas pelo produto da grandeza angular multiplicada pelo raio. Isso decorre da própria definição de radianos. Então, para a gente aplicar isso, vamos ver um exemplo. Nós vamos considerar aqui uma corrida de 800 metros e vamos determinar qual vai ser a diferença nas distâncias percorridas por dois atletas no trecho semicircular da trajetória, se um deles está numa raia de raio 5 metros e outro na raia de 6 metros. Então está aí uma vista ampliada da pista. Vocês podem perceber que as posições de largada estão atrasadas, digamos assim, no espaço, uma em relação às outras. Isso porque se essa correção não for utilizada, os atletas que vão ficar mais nas pistas mais extremas, de maior raio, vão percorrer distâncias maiores. Então, para tornar a corrida justa, é preciso fazer essa correção e a gente vai ver, pelo menos ter uma noção de como que ela é feita, Então, vamos considerar aqui que nesse trajeto semicircular, o ângulo correspondente a um ângulo de uma volta, π radianos. Lembrando que sempre que a gente vai relacionar grandezas lineares e angulares, aí, sem dúvida nenhuma, não tem como. A gente tem que usar o ângulo em radianos, tá? Então, o comprimento dessa volta, desse trajeto, vai ser a multiplicação desse ângulo pelo raio. Então, para o atleta que está na raia de 5 metros, o resultado vai ser aproximadamente 15,7, que é o resultado da multiplicação de 5 por uma aproximação aí de π para 3,14, E, bom, para o outro atleta, esse produto vai gerar 18,8, então essa diferença é de 3,2. Então veja que, se nada fosse feito, um atleta iria percorrer 3,2 metros a mais do que o outro, e isso explica essa diferença nas largadas, das raias que ficam defasadas umas em relação às outras. Ok, senhores, então agora a gente vai dar uma olhada na transmissão de movimentos circulares. Nós vamos começar tratando sistemas com polias concêntricas ou polias ligadas por eixos ou engrenagens concêntricas. Todas vão funcionar similarmente a uma catraca de bicicleta. Por isso a gente vai utilizar esse exemplo aí, porque eu acho que ele é o mais intuitivo, que vocês têm mais contato aí. Então, numa catraca de bicicleta, perceba como as engrenagens são todas concêntricas, e aí, como elas não podem deslizar umas sobre as outras, qualquer que seja a posição considerada, sempre vai executar o mesmo giro no mesmo intervalo de tempo, ou seja,
todas terão a mesma velocidade angular ômega. E aí vai decorrer disso que, como a velocidade é produto da velocidade angular pelo raio, quanto maior for o raio, maior vai ser a velocidade linear da posição. Então vamos considerar aqui nessa imagem dois pontos, um que vai estar num raio R1 menor que um raio R2, e aí está destacado aqui que esse ponto vai ter uma velocidade linear menor do que o ponto 2, já que ele está numa posição cujo raio é menor do que o raio R2, né? Então vai valer essa propriedade aí para esses sistemas. Então a gente vai aplicar aqui num exemplo de uma corrida no qual o piloto Nelson Piquet ultrapassou Ayrton Senna nesse GP da Hungria de Fórmula 1 de 1986. Nós vamos considerar que a trajetória do Senna seja de 5 metros e a do Piquet de 6 metros. Então o Senna está por dentro na curva, né? E o Piquet por fora. E a gente vai calcular de uma forma aproximada a diferença de velocidade entre eles. A gente vai considerar que o Senna está numa velocidade baixa para os padrões da Fórmula 1 de 72 km por hora. Então tá aí a imagem da ultrapassagem que vocês podem ver nesse vídeo. É uma ultrapassagem bastante arrojada, né? Tá aí uma ampliação da tela e a gente vai fazer uma aproximação aí da velocidade, aliás, da diferença das velocidades lineares de ambos, né? Então nós vamos considerar como uma boa aproximação que ambos vão estar girando aí pelo menos um certo trecho da curva com a mesma velocidade angular ômega. Se for assim, cada velocidade pode ser determinada considerando-se que a velocidade angular vai ser constante, né? Daí, se essa velocidade angular for constante, então vai valer que a velocidade do Piquet dividida pelo raio da trajetória que ele segue é igual à razão dos parâmetros correspondentes para o Senna. Então, se a gente substituir os parâmetros, cancelar as unidades e resolver essa proporção para a velocidade do Piquet, a gente vai encontrar que ela é uma velocidade de 86 km por hora. Bom, agora a gente vai considerar aí a transmissão que é realizada por uma correia ou por uma corrente, que é um pouquinho diferente. Então, nesse caso, vai ser a velocidade linear, a quantidade S constante, como nós vamos confirmar agora. Ó. Nós vamos considerar que, como esses fios, correias ou correntes são inextensíveis, eles não podem nem esticar nem se flexionar, folgar, né? Se for assim, dois pontos separados por uma distância d num dado instante também vão estar separados por essa mesma distância num instante posterior. Então, qualquer que sejam as duas posições aqui, elas sempre vão estar separadas pelas mesmas distâncias, né? Então, isso implica que todos esses pontos aí têm a mesma velocidade linear e é isso que a gente vai usar para tratar esse tipo de movimento. Então, nós vamos considerar esse exemplo aqui, no qual temos uma polia de raio R1 maior do que a polia, aliás, a engrenagem de raio R1 maior que a engrenagem de raio R2, ligados por uma correia. Então, nós vamos considerar aqui que todos os pontos têm a mesma velocidade, e aí, se todos os pontos têm a mesma velocidade, como a velocidade vai ser o produto da velocidade angular pelo raio, a gente pode simplificar aqui no lugar da velocidade angular os dois π radianos que multiplicam a frequência, e aí a gente pode concluir que a frequência e o raio vão ser grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior for o raio, menor vai ser a frequência. Então, a polia maior vai ter uma frequência menor, ou seja, vai girar mais lentamente, né? Então, ela também vai ser válida para engrenagens, como a gente vai ver aí na figura 14 mais adiante. Os pontos de contato nas extremidades das engrenagens não deslizam entre si, então tem que ter a mesma velocidade angular, como a gente está considerando aqui. Como esses dois pontos não podem deslizar, então eles têm que ter a mesma velocidade linear. Isso vai ter uma implicação um pouquinho diferente do caso anterior, porque aqui as duas velocidades angulares vão ter sinais contrários. Se um giro for no sentido anti-horário, o outro vai ser no horário e vice-versa. Então, há de se tomar esse cuidado quando se considera engrenagens acopladas dessa forma. E a gente vai então resolver um problema considerando uma bicicleta, né? Digamos que um ciclista queira que na sua bicicleta, a cada pedalada, a roda traseira dê 2 voltas. E a gente vai tentar identificar qual vai ser a relação entre a coroa e a catraca. Bom, como a roda traseira está ligada à catraca e o pedal está ligado à coroa, a cada volta da coroa, a catraca vai ter que girar 2 vezes. Se for assim, essa frequência vai ser 2 vezes maior que a frequência da coroa. E daí a gente pode explorar isso naquela relação. Se a gente substituir então a frequência da catraca como sendo o dobro da coroa e simplificar, nós vamos chegar à conclusão que o raio da coroa tem que ser 2 vezes maior que o raio da catraca. Bom, então a gente pode ir para a conclusão da nossa aula. Nós vamos então considerar. Então vamos à conclusão da nossa aula.
Eu espero que nessa aula você tenha aprendido a relacionar grandezas angulares e lineares através dessa relação, né? A grandeza linear é o produto da angular pelo raio. Eu espero que vocês tenham aprendido a considerar sistemas de transmissão por eixos e polias concêntricas. Então, nesse caso, eles vão ter a mesma velocidade angular. Isso vai ser a chave, então, para tratar esses sistemas. E na transmissão por correias, correntes, polias engrenadas, aí a velocidade angular vai ser a mesma. Então, isso vai ser a principal característica desses sistemas. Então é isso, pessoal. Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.